Meu nome é Agnes, eu faço parte aqui da equipe do Jornal O Dia e hoje a gente está iniciando mais uma live. A nossa convidada de hoje é a Ana Flávia Cavalcante. Para quem não conhece, a Ana é atriz e recentemente ela estava no ar na Globo com a novela Amor de Mãe, vivendo a personagem da delegada Miriam. Oi, Ê, tudo bem, Ana? tudo, Boa Agnes. tarde. E você? Tudo ótimo. Ai, a gente tá Ansiosa. igual, né? É, trançadas. Gente, trançadas. Fiz ontem. Acabei de Nossa, fazer, ó. Dormi ai, mal essa noite lindo. ainda um pouquinho, Ai, mas a primeira noite aperta, sempre é né? difícil, né? É muito lindo, né? Ah, eu amo. A gente tá muito parecida. Então, Ana, vamos começar? Vamos, bora. Então, a minha primeira pergunta eu queria saber como é que Hum. você decidiu, assim, mais ou menos, largar sua faculdade, porque você fazia enfermagem, né? E você decidiu largar tudo e ir para Paris. E como é que foi esse passo assim para você? Foi nesse momento que você decidiu que, nossa, para dar um passo assim tão grande, você decidiu que você devia investir de vez nessa carreira de atriz? Na verdade, assim, eu fazia técnico em enfermagem, né, no Ah, Senac. Eu ganhei uma bolsa de estudos pelo CONAR, que na época em São Paulo era a Secretaria da Consciência Negra. E aí eu fiz uma prova, uma redação e ganhei uma bolsa de 80% do valor do curso, que era muito, né? é, Então eu muito. conseguia pagar os outros 20%. E aí eu fiz, Agnes, até o final, assim. Mas eu nunca tive vontade, né, de Aham. ser enfermeira técnica, assim, não é que eu não tinha vontade, eu não sentia muita vocação. Eu achava o curso incrível, aprendi muita coisa, mas eu queria mais trabalhar na área das artes, assim, com teatro e tal. E aí, quando eu estava já acabando o curso, eu fiz essas fotos com uma amiga minha que estava estudando cinema e ela tinha um exercício para fazer. Ela me fotografou e me deu de presente. Assim, eu trabalhava numa clínica de oftalmologia como recepcionista. E aí eu saía, eu lembro que eu entrava às 6 e saía às 3. Aí ela chegou lá quase na hora de eu sair, assim, com as fotos impressas e um telefone e um endereço de uma agência que recrutava atores e atrizes e modelos para fazer publicidade, né? Enfim, para começar. Aí eu peguei e saí do trabalho esse dia e falei, eu vou lá, quem sabe, né? É, vou ver qual vai ser, né? Vou ver de qual é. Aí foi muito louco, porque assim, eu nunca tinha feito foto na vida, não fazia foto nem no Natal, sabe? Assim, eu muito tímida, assim, achava que não ficava bom e tal, né? Essa construção também da nossa autoestima, que ela é um pouco mais devagar, cada vez Uhum. menos, graças a Deus e a todo mundo que está no movimento aí, né? Se colocando e servindo também, eu acho, um pouco para outras garotas e garotos como nós que eles possam também se olhar e dizer, cara, eu também posso, eu também sou bonita, Aham. eu também sou bonito. Aí eu fui nessa agência, a recepcionista me atendeu e falou, olha, tem um teste agora do provedor Terra, vai fazer um teste de foto. Eu falei, quê? Ela falou, agora. Eu falei, agora? Ela falou, agora. Eu não sei se você conhece São Paulo, mas São Paulo é enorme. Conheço. E aí eu era no outro lugar da cidade, eu peguei, sei lá, 3 busão e tal. Cheguei no teste, menina, tinham todos os modelos e as modelos de São Paulo lá. As mulheres mais lindas, os homens mais lindos, eu assim, meu Deus, como que vai ser? E era um teste aberto, porque às vezes, para quem não sabe, quem nunca fez teste, assim, às vezes você faz um teste sozinho, entra no estúdio, fecha a porta, fica você, o produtor de elenco e o diretor, às vezes, ou um assistente. E aí você faz o seu teste ali. Você termina, outra pessoa entra. Às vezes você faz com todo mundo vendo. Esses Uhum. são os piores, né, Agnes? Porque Ah, com além da gente certeza. ficar nervoso, pode ser que tenha um povo ali gongando, né? Torcendo para você não Ah, dar óbvio. certo. Com certeza É a gente se sente estranho. pressionada, né? Ainda mais fazendo esse É, tipo de teste assim na frente de todo mundo. teste já é uma coisa que deixa a gente desesperado, com outras pessoas vendo, então. Mas esse era assim, era aberto. E aí todo mundo fazia Vixe. foto, assim, e as modelos, né, já muito acostumadas, porque
Hoje em dia eu já fiz muita coisa, enfim, já fiz muito teste, mais que tudo. Eu já sei me comportar. Mas Uhum. nesse momento eu não sabia. E elas também já estavam preparadas, assim. Então, aí o fotógrafo falou: ah, você tem que fazer uma cara, era uma foto, uma cara de que você tá no topo da montanha, abraçada com seu namorado, e tá batendo um vento, e você tá com os olhos fechados, recebendo esse vento. Eu falei, meu Deus. Não tem nem a montanha, nem o namorado, nem o vento. Aí eu não sei que cara que eu fiz, mas eu fiz uma cara lá e fui embora. Passada. Falei, meu Deus do céu. Aí no dia seguinte a gente me ligou e falou: ó, você passou no teste para você fazer uma Nossa. foto, que foi a primeira coisa que eu fiz, uma publicidade pro provedor Terra. E aí fui para fazer a foto, aí outro esquema, né? O dia do trabalho mesmo, outra Uhum. recepção, enfim. E foi muito legal, porque eu peguei esse dinheiro e paguei o meu curso de teatro. E você falou de ir para a França estudar, cara, eu sempre tive isso, que eu falo para todo mundo que me procura, ou nas entrevistas que eu dou, assim, principalmente para os jovens, sabe? Que eu acho que a gente é legal trabalhar na televisão, é muito legal. Eu fui ontem para fazer o cabelo, fazia 5 meses que a gente não trabalhava, então há 5 meses eu não ia ao Projac e tal, e eu adorei. Eu falei, ai, que legal que eu trabalho aqui, que bom, agradecer, sabe? Mas não tem só a televisão, né? Tem Uhum. outras coisas também que a gente faz como ator, como atriz, e o tanto de coisas que a gente pode criar, desenvolver que nem existem ainda. Então eu fico pensando que sempre pensei e insisto em dizer que faz muito sentido a gente investir nos nossos estudos, né? Levar a sério mesmo, entendeu? Escolher uma escola de teatro séria para quem quer ser ator e atriz. E aí para a França foi uma coisa que aconteceu. Eu sempre queria, depois de 2008, eu assisti uma peça chamada, a tradução seria Efêmeros, ou As Uhum. Coisas Efêmeras, né? Do Teatro de Soleil, que fica em Paris. E é uma trupe muito antiga, que já estão fazendo teatro juntos há muito tempo, vivem juntos, é todo um sistema de vida, assim, sabe? E eu assisti no Sesc Belenzinho. Eu estava estudando teatro quando eu assisti, fui com a minha turma. Eu fiquei apaixonada, Agnes. Eu falei, ah, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eles servem um jantar antes, aí você come com eles que cozinham, eles que servem, aí termina o jantar, eles vão fazer a peça, daí você viu aquela pessoa que te serviu um vinho, fazendo aquela cena maravilhosa, sabe assim, confunde muito a gente e aproxima, né? Só que Uhum. em 2008 eu não tinha nenhuma condição de ir para a França, para Paris, assim, era muito distante. Aí fui deixando rolar. Aí quando chegou em 2010, eu vim morar no Rio. Eu fugi em 2010, em janeiro, para fazer a oficina de atores da Record. Aí fiz a oficina 6 meses, não fui contratada, achei que seria, não fui. Aí eu não tinha Sempre mais. tem, né? Sempre tem essas coisinhas no meio do caminho. Mas foi uma experiência inacreditável, uma formação maravilhosa que a Record nos deu, porque a gente fez um treinamento de 6 meses com foco para televisão. Porque o teatro também, ele te ensina muita coisa, né? Eu falo um curso de teatro. Uhum. Mas na época que eu estudei, o audiovisual era pouco ensinado nas escolas de teatro. Então você chegava para um teste de filme, de TV, de novela, de cinema, do que fosse, de publicidade, você chegava meio despreparado, entendeu? Uhum. Aí a Record deu esse curso pra gente, com o Roberto Bom Tempo dirigindo, nos estúdios. Então a gente ficava lá num estúdio, treinando muito, fazia aula de corpo, aula de fono, assistia muitas cenas de várias novelas, lia muito teatro e preparava uma cena para levar toda quinta-feira. E aí tinha lá dois câmeras, com duas câmeras, para filmar a gente. Aí a gente fazia a cena como se estivesse na novela e depois revia para ver o que estava bom, o que, que não estava. E quase sempre não estava muito bom. Ah, mas mesmo assim, eu imagino como deve ter sido para você, assim, ter recebido essa oportunidade de estudar dentro de um estúdio com todo o equipamento necessário. Isso, Nossa, assim, foi é incrível. tudo, né? É tudo. Literalmente. É tudo, porque assim, você quando chega, né, no trabalho mesmo, quando você está numa novela, numa série, tem um carinho e a empatia, às vezes, dos seus colegas e dos diretores, de saber que a pessoa está começando. Uhum. Você não está ali por acaso, se você foi escolhida porque eles viram que você tem um potencial. Mas a verdade, Agnes, é que na vida adulta, você tem que chegar preparado nos lugares, entendeu? Você não pode trabalhar aí no jornal
sem ser uma jornalista que entende do que você está fazendo, entendeu? No começo, até que as pessoas podem te acolher um pouco mais, mas eu tenho certeza que a gente A também... cobrança chega em alguma hora. Com certeza, entendeu? Então ter feito essa oficina na Record ajudou muito, porque quando eu fui fazer a primeira novela, eu estava ainda nervosa, iniciante e tudo mais, mas eu já tinha tido Uma uma preparação, né? noção, de onde que, para onde que entra, por onde que sai, o que que a gente tem que favorecer quando a gente está sendo filmado, quando estão filmando o nosso lado, né? E a câmera tem isso, a câmera quer Uhum. ver a gente, quer ver os nossos olhos. Mas antes de ir para Record, eu fiz isso na Record, aí não rolou, né, o contrato, fiquei sem trabalho. Aí eu fiz um elenco de apoio na Globo, que foi a primeira coisa que eu fiz na Globo, no SOS Emergência. E quando acabou, eu pensei, bom, eu não tenho um trabalho super maravilhoso nesse momento. Tô com essa graninha guardada. Eu vou para Paris. Assim, tomei essa decisão em setembro e viajei em dezembro. Organizei o que eu precisava, mas eu falei, eu também não quero ficar em Paris assim numa situação trash, né? Eu quero porque eu tô bem no meu país, entendeu? Eu não Uhum. quero ir para lá e ficar ilegal, sem poder trabalhar. Então nossa, cara, mas deu um trabalho, Agnes, porque Eu posso eu imaginar. fui pedir o visto de estudante no consulado francês, né? Minha filha. Enfim, foi super difícil, mas consegui esse visto. E esse visto me deu a possibilidade de trabalhar até 25 horas por semana, né? Então ajudou muito, porque o meu dinheiro É, acabou rápido. é. E aí eu comecei a trabalhar. Quando eu fiz 3 meses lá, que eu já falava um pouquinho de francês, porque eu não sabia falar nada também, eu falei, eu vou Nossa, isso trabalhar. deve ser muito assustador, né? A gente tomar essa decisão assim, ainda mais de ir para um país estranho, não falar a língua, tem que arrumar um jeito de se virar. Ah, mas eu Ai, acho que são foi. experiências ótimas, né? Que só agregam coisas positivas pra gente. Sim, eu aprendi muito. Inclusive, a valorizar também as coisas que a gente faz aqui, né? Porque a gente cresce, assim, muito ouvindo que, nos Estados Unidos ou na Europa, porque também é uma peça europeia, também é um filme de não sei quem, ou uma música, qualquer coisa, né? Parece que o que é feito fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos Sempre é e mais aqui também, não é valorizado, né? assim, né? Não é em relação a qualquer outro país. É mais valorizado. E aí lá eu percebi que, poxa vida, a gente, na verdade, tem uma falta enorme de infraestrutura e de apoio do governo. Mas a gente é muito criativo, a gente é É. muito inteligente, a gente faz as piadas mais engraçadas. Assim, nós temos excelentes atores e atrizes e cineastas, sabe? Aí eu voltei também com essa sensação do tipo, a gente é mó legal também, sabe? Foi muito bom para isso. Falando sobre sua trajetória, você fez parte, né, do elenco de Malhação Viva a Diferença, que ganhou um Emmy e que agora está sendo reprisada, né, até na Globo. É, Como foi para você participar desse projeto? Então, é uma história muito doida. Eu não conto muito, mas eu vou contar para você. Ah, conta, conta. Cara, eu tava numa fase muito difícil, assim, tava, sei lá, quando você faz tudo que você já podia ter feito, né? Deu Uhum. várias voltas, e aí eu tinha trabalhado feito Além do Tempo, viajei para Paris, voltei, fiz um filme, aí fiz a novela, e super caminhando as coisas assim, meio que tudo dando certo e tal. De repente, eu voltei para um zero, assim. Eu falei, cara, mas agora eu já tenho, sei lá, 30 e poucos anos, eu já fiz tudo isso que eu fiz uma vez, não dá para fazer de novo. O que que eu vou fazer agora? Vou voltar a trabalhar em loja? Fiquei pensando, sabe? Porque Uhum. aí fui para São Paulo, eu tava morando aqui no Rio, que eu amo muito, essa cidade sempre me recebeu muito bem, muita sorte que essa cidade me traz. Aí não queria voltar para São Paulo, voltei. Fiquei em São Paulo nessa bad trip. Aí um dia eu falei, bom, final do ano, meu amigo me convidou para ir para Chapada com ele. Eu falei, vamos. Aí não tinha dinheiro. Minha mãe falou, ai, filha, vai assim mesmo, compra no cartão de crédito, parcela. Depois você vê como paga. Às vezes é isso que a gente precisa, né? É É, sair um pouco. Aí fui para essa é. viagem. Eu pratico candomblé, eu sou filha de Yansan com Oxum, e tenho uma ligação muito forte com Oxum. E estava na Chapada dos Veadeiros, que tem um monte de cachoeira, e né, Oxum rege as cachoeiras, os rios. Aí estava lá numa cachoeira um dia e bati um papo muito reto com Oxum. Eu falei,
meu Deus, o que Qual vai aconteceu? ser? Qual vai Qual ser, vai né? ser? Para onde que eu vou, sabe? Foi muito forte, vou te falar assim, mas foi muito do meu coração, profundo e tal. Conversei. A gente ficou na cachoeira. Aí, quando a gente chegou na cidadezinha que a gente estava, que tinha internet, eu recebi uma mensagem de texto. Foi muito rápido. Hum. Tá me ouvindo, Agnes? Oi. Oi, Tá você me tinha ouvindo? travado. Agora tô. Fala. Pode Ah. falar. E aí recebi uma mensagem de texto do, Hum. do Guilherme Gobi, que é um produtor de elenco da Globo, me convidando para fazer o teste da Malhação, para Malhação. Aí eu falei, gente, que resposta imediata, né? Porque foi na Caramba, hora. né? Aí voltei, foi. Eu falei, nossa, ganhei minha viagem um ano e tal, uma esperança, né? Um trabalho desse, assim. A Malhação do Karl Hamburger, que escreveu Castelo rá tim e outras coisas muito lindas. Aí voltei, fiz o teste. Quando eu fiz o teste, eu saí do teste, ele falou parabéns. E eu senti um clima bom também, assim. Parabéns. A gente se fala na quinta, era tipo uma terça. E tudo dizia que era eu. Assim, eu pelo menos Uhum. achei. Aí, Ah, mas eu como acho ele que falou, quando a gente se dá muito bem em alguma coisa, a gente sente. claro, É, a gente a gente sente. quer, né? E a gente sente. Eu falei, gente, já era. Não tem Peguei esse jeito. trabalho, sou eu e tal. Fui embora. E como ele falou assim, até quinta, eu pensei, bom, quinta-feira ele vai me ligar para dizer parabéns, né? Não me ligou nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem um mês depois. Eu já estava desesperada, falei, não aguento mais. Aí mandei um e-mail para ele perguntando o que tinha acontecido e tal. Ele falou, respondeu na hora, prontamente, muito querido Gui, e explicou o que tinha acontecido e tal, e falou, infelizmente, não é você. Nossa, Eu o mundo quase caiu, morri. né? O mundo caiu. E eu tava indo, tava em São Paulo, indo para Atibaia visitar minha mãe. Gente, eu cheguei lá muito Derrotada, arrasada. né? Minha mãe fez um chá, aí a gente conversou, eu chorei. Aí ela falou: ah, filha, calma, não sei o quê, tem fé, não sei o quê. Mas eu tava arrasada, fiquei arrasada uns dias. Aí eu tomei a decisão também, falei: quer saber, vou sair dessa e vou estudar. Vou pensar, porque eu não fiz faculdade, né? Eu fiz um curso técnico Uhum, de enfermagem e depois o de teatro também é considerado um curso técnico. Só uhum. que eu já estudei muito. Aí eu fiquei com vontade de fazer esse apanhado dos estudos e tentar um mestrado. E entrei nessa, Agnes. Falei, vou estudar não sei onde, em outro país, ou aqui mesmo e tal. E eu tava sem internet em casa. Aí eu falei, vou numa lan house. Fui numa lan house e tal, para entender, né, o que que eu poderia fazer, pesquisar na internet. Saí para tomar um café. Quando eu sentei no café, eu recebo uma mensagem do mesmo Guilherme, falando, Ana, posso te ligar? Aí eu falei, pode. Aí ele me ligou e falou, olha, então, eu tô te ligando para te fazer um convite oficial para você fazer parte da Malhação Viva a Diferença. Eu quase morri, falei, quê? Ele falou, um processo de escalação é uma coisa muito doida e, enfim, a gente foi, voltou, a gente sempre quis você e você ficou na nossa cabeça. Eu não sei o que aconteceu, de verdade, eu não sei o que rolou. Se eles escalaram uma outra atriz ou não, se eles ficaram pensando esse tempo todo. Eu só sei que quando ele me mandou, quando ele me ligou e falou isso, falei, nossa, Gui, eu nem sei, porque eu já tinha desistido, tinha aberto mão desse É, sonho e da tristeza também. E agora você me liga, é verdade esse bilhete? não é uma pegadinha? Vocês não estão brincando com a minha cara, por Aí favor? ele falou, não, não é verdade. Ai, cara, nossa, eu fiquei muito feliz. E, tipo assim, eu ganhei um Nossa, eu posso imaginar. presente. Eu posso Porque daí eu imaginar. voltei a morar no Rio, que era onde eu queria ter ficado, ter vivido e onde eu vivo hoje em dia. E foi esse trabalho maravilhoso, né, Agnes? Assim, uma É. malhação Olha, eu chiquérrima. confesso que eu era muito fã dessa Malhação. Vi na época que passou a primeira vez, vejo na reprise ainda. Então, sou suspeita um pouquinho pra falar. Ela é muito boa, cara. E aí rolou um tempo, né? Principalmente entre os mais intelectuais, assim, enfim, preconceito da malhação. Uhum. E essa malhação, essa não, essa e outras malhações mudou muito, né? Assim, toda a abordagem.
E os atores também querendo fazer Malhação, sabe? Uma coisa que antes pegava meio mal falar, fiz Malhação, nem vou falar. Os atores querem fazer Malhação. Primeiro que é uma super plataforma, né? Eu Assim, também acho, né? de você interagir direto com os jovens, que mobilizam as redes, que têm um super engajamento em tudo, que são muito carinhosos na volta. Foi incrível, incrível, inesquecível. Até hoje as pessoas falam da Doris, né? Eu fiz em 2017 a Malhação, e aí tá É. reprisando também, tem essa força. Aí às vezes eu assisto e falo, meu Deus, era muito legal fazer. Amei. Foi muito importante para minha carreira, muito. Ai, E para minha vida também, né? Assim. ai, eu posso imaginar. Ana, deixa eu só ler uns recadinhos aqui que estão mandando. A Gabi Bento falou, manda beijos para Curitiba. Beijos, Gabi, É, para Curitiba. Tá mó frio, né, em Curitiba. Jesus nossa, amado. tava nevando e tudo no sul, Eu vi um Jesus. vídeo hoje, gente, neve para todo lado. Também fiquei assustada. A Acaline tá querendo dicas de como fazer oficina na TV Record. Cara, não É, tem mais, eu acho, na Record. Esse curso acabou. Mas olha, tem vários cursos legais assim no Rio de Janeiro. Agora tá tudo meio parado por causa da pandemia, é, né? Mas tem muitos cursos gratuitos. Tem cursos gratuitos no Sesc, o Sesc Copacabana, o Sesc Ginástico, sempre dá oficina. É possível, sabe, estudar. Tem uma FATEC aqui no Rio de Janeiro, que dá cursos de artes dramáticas. A Sans Pena, eu acho que é Sans Pena, a escola, se eu não me engano. Posso até pesquisar aqui e te falo. É, tem esse curso também de teatro que você. Martins Pena, o nome da escola, isso. É uma escola técnica, uma FATEC, que chama Martins Pena, uma escola bem famosa aqui no Rio de Janeiro, que já formou muitos atores que as pessoas veem na televisão, saíram dessa escola. Você faz um eu processo conheço essa escola. seletivo, você faz um processo seletivo também assim simples, que você tem que responder lá umas perguntas da prova, mas é super possível estudar de graça teatro. Ah, que bom. É, eu queria perguntar para você também, voltando para essa personagem falando sobre a Doris de novo, eu queria saber se você tem alguma assim noção do que da influência de que a Doris representava, né? Porque ela era uma mulher preta no comando de uma escola pública e a Doris fazia de tudo para que seus alunos tivessem o melhor acesso de educação, né? Como é importante a gente ter esse tipo de representatividade, né? Ainda mais hoje em dia. Olha, eu acho que assim, eu tenho, talvez, não sei a noção total, porque a Globo tem um alcance enorme, né? A Globo chega em praticamente todo o Brasil, assim. Então, É conversa difícil ter com. noção mesmo. É difícil, É não é? muita gente. Quando eles falam os números, assim, do Ibope, os consolidados, quantas televisões, quantas pessoas por casa, eu me perco, mas eu sou brasileira, vi muita novela, né? Enfim, todo mundo dos meus vizinhos, cresci em algumas periferias do Brasil e geral vê novela e vê a Globo. Então eu posso imaginar por aí, pela minha experiência de vida, o que que significa a Globo e o que passa na Globo, né? O tanto de gente que assiste. E pela volta das pessoas, as mensagens que eu recebo, os inboxes, os professores, os convites que eu já recebi depois da Malhação, porque é isso que você falou, é muito importante para a gente se ver num papel de destaque, com uma fala, né? A Doris é uma heroína. E a Malhação me ensinou muito isso, assim, de perceber a qualidade do personagem, né? Que é não só o que o personagem fala, mas o que falam do personagem na história. E todo mundo fala da Doris. Ai, a Doris é maravilhosa, a minha diretora é maravilhosa. Ai, a Doris isso aqui. Não, vamos ligar para a Doris. Não, a Doris vai saber resolver. Isso é forte também na história, né? Na construção da vida do personagem, na trama. E o discurso, cara, é um discurso muito papo reto, necessário, que eu acho que todos nós, você, quem está aqui assistindo a gente, sabe e sente na pele, que é a precariedade do ensino público e, ao mesmo tempo, a força do ensino público, porque também o ensino público ele agregou, né, chamou junto muita gente que no início. Tem uma cena até que eu fiz com a Malu Gale, o Ângelo Antônio o Mohamed, a gente foi jantar na casa da personagem da Malu. E aí a Doris fala isso, ela fala
da força que foi quando democratizou a educação pública no Brasil, que só há 50 anos, mais ou menos, você tem pessoas de todas as classes e cores estudando. Antes, Uhum. o ensino era reservado para as pessoas ricas, né, as mais abastadas. Então, assim, por mais precário que ainda seja, eu acho que a gente precisa defender e respeitar, e para quem está, né, quem está assistindo e está na escola pública, tem que reivindicar os direitos, sabe? Depois na Malhação rolou uma campanha que chama Você é Público da Escola Pública, que é para chamar as pessoas também para suas responsabilidades de cuidar do que é público. De falar, cara, isso aqui é nosso. Como é que faz para ficar melhor, entendeu? Vamos Vamos se preservar, né? organizar, vamos preservar, vamos criar uma associação, tanto de pais como de alunos. As escolas, as melhores escolas públicas, Agnes, são aquelas que têm um grêmio muito forte, né? Bem representado, em que os alunos fazem questão de debater e de lutar por melhorias. A Doris representava isso, eu acho, assim, representava essa educadora meio cega, não queria ter filho, não queria quase nada, assim, era só a loucura dela. Era Ela era os muito alunos. focada na profissão dela. Isso era muito. Ah, Ana, outro trabalho de sucesso que você participou recentemente foi a novela Amor de Mãe, né? Infelizmente, ela teve que ser paralisada por causa da pandemia. Você tem alguma novidade sobre o rumo da sua personagem, a Miriam? Olha, eu não sei ainda para onde que a história vai mesmo. Adoraria saber, assim, se vocês que têm todas as notícias em dia, ainda mais o dia, podia me contar. A gente voltou, né? O que eu posso dizer, o que eu sei dizer e posso, é isso, que a gente voltou às gravações num protocolo muito louco. Eu não posso Tipo assim, imaginar. Outra realidade, né? nossa, É outra parece que a gente realidade. está indo para trabalhar em Marte. Mas é aqui mesmo em Curicica. Eu queria muito que rolasse um amor assim para Miriam, mas ontem eu fui fazer as tranças, foi muito engraçado. Tava lá com a Gil, que é a nossa caracterizadora maravilhosa. Deixar um beijo pra Gil, ela é muito legal. E a Dani, que é a transista, cabeleireira, maquiadora também, uma chefona lá, assim, sabe tudo de cabelo. Aí a gente fazendo os cálculos, né, com quem que a Miriam poderia ficar, assim. Não tem, não sobrou ninguém. E aí falei, Caramba! bom, encontrar alguém novo agora na pandemia não vai dar, porque É, o né? pessoal não tá saindo, então na novela também. Não vai rolar. Eu Essa acho que a trama desculpa da não vai Miriam vai rolar. ser meio essa, assim, sabe? De ajudar a Dona Lourdes a encontrar o Domênico, tem essa relação muito forte com o Álvaro, né? Com os crimes que Uhum, ele comete. E a gente não sabe ainda para onde que vai a Thelma, mas a gente uhum. viu que terminou a primeira parte da novela com ela assassinando, né? Dando ré no carro e matando a mãe da Jessica Ellen, que faz a Camila, É, a Mariana Nunes, que fez a personagem, eu esqueci o nome da personagem. E a Mariana arrasou, nossa, muito difícil, né? De repente chega para fazer uma participação com a Regina Casé, com a Adriana Esteves, assim, que e não umas são qualquer cenas pessoa, né? daquela, e uma personagem que veio com já uma carga muito, né, de ter Muito abandonado a pesada, filha, é. muito pesada, ela arrasou. Então, assim, ela termina essa primeira parte da novela, a gente descobrindo ali, talvez, que ela pode ir por esse caminho, né? Ela vai Uhum. tentando se salvar das mentiras que ela conta, e como sempre, quanto mais mentira você conta, mais você se Mas enrola. você se enrola, é. Aí eu não sei, mas eu acho que o foco da Miriam nessa novela é muito esse mesmo, de representar Justiça, ali né? a Também. justiça, a lei, aquela pessoa que caminha pelo certo. E teve esse romance com Wesley que acabou, infelizmente. Infelizmente, né? Ai, Fiquei eu fiquei chocada com arrasada. isso. Eu Eu fiquei fiquei chocada. também. Que Todo isso, mundo achei um ficou. absurdo. Gente, as É pessoas me porque, escreveram é porque tanto. eu vi a novela também. Amor de Mãe foi a primeira novela que me voltou a me fazer ficar noveleira de novo em anos. Então, eu fiquei muito triste quando teve que paralisar, né?
Porque os acontecimentos estavam muito frenéticos, estava muita coisa acontecendo. E agora a gente ter que esperar janeiro, né, pra Ai, nem me voltar. fale, menina, porque eu ficava só aqui em casa. Eu fiquei que nem você também, sabia? Muito tempo que eu não via uma novela assim mesmo, de falar, É, "Ai, eu tenho que voltar." Ou tá lá gravando e falar, gente, vai, vamos, porque eu moro em Santa Teresa, entendeu? Até eu chegar na minha casa, a novela já vai ter começado. E aí eu começava a assistir a novela, eu esquecia que eu fazia novela. Eu lembrava quando eu aparecia e falava, meu Deus, eu faço... o que que eu tô fazendo ali? Aí começou a pandemia. Eu, caramba, ia ser perfeito agora se tivesse essa novela passando, porque a Pois novela tava é, maravilhosa. tava muito Tava. boa, tava na melhor parte. E a Ah, eu Manuela fico. escreve assim, cara, ela não dá respiro, é tipo assim, é uma coisa atrás da outra, Ai, mas sabe? eu acho que é assim que é bom, porque é assim É que muito mantém o bom. interesse, né, das pessoas. Todo capítulo tem um acontecimento frenético, assim, diferente. Eu ficava lá vidrada, vendo tudo. E a gente tava muito bem de audiência, tava bem de história, porque o povo demora um pouco pra engatar, né? O povo fica Aham, pegado. é. Normal. Você acabou de ver uma novela há 8 meses, aí segunda começa a outra. Você fala assim, quê? E minha novelinha? Não, Dá não aquele vazio, desacostumei. aquele perdido, tipo, meu Deus, o que que eu vou ver agora? E as nossas novelas muito diferentes, né, Agnes? Aqui estava passando antes, assim, para que começou, a Manuela estava escrevendo uma novela muito realistona, assim, Uhum. e desde tudo, desde a história até a caracterização, Eu até o acho tipo que de esse, eu, atuação. eu acho que esse foi um dos grandes motivos do sucesso da novela. Todo mundo que eu debatia com a novela, sobre a novela, falava justamente disso, da questão do realismo que a novela traz. Porque muitas coisas que acontecem na novela, realmente você vê acontecendo no dia a dia. Não era uma coisa Sim. tão, tipo, dramaturga, assim, que fugia um pouco da nossa realidade. Mas espero, não só eu, É, como muitos, que Amor de Mãe volte logo e volte frenética. eu também, espero mesmo. Eu acho que a novela vai estar boa, viu, gente? Preparem seus corações. Ai, tomara, tomara. Tá todo mundo com muita vontade, né? Tanto de fazer como de escrever, no caso dela e da equipe dela. Então, eu acho que também tem essa dedicação, assim, de falar, e agora? Dá um bônus, né? É, vamos lá, vamos com tudo. Ai, que bom. Ana, eu queria perguntar agora sobre outro projeto que você tem, que é sobre a Babá Quer Passear. Eu acho sensacional, mas eu queria que você explicasse aqui para o pessoal o seu real objetivo com esse projeto. Então, a Babá Quer Passear eu criei em 2016, eu acho, ou 17. E eu queria e quero, né, até agora, porque eu não passeei mais com a Babá, porque a gente não podia mais passear. É. E é uma loucura, porque assim, só a babá, ou quase só a babá da performance não passeou, não saiu de casa, porque as outras, as babás, as empregadas domésticas da vida real, não puderam, né? Muitas não foram liberadas pelas suas patroas e patrões, ou se foram liberadas, foram demitidas, e aí não dá para ficar sem dinheiro. E muitas não foram mesmo, não tiveram nem essa escolha, porque os patrões. Outro dia dei uma entrevista e postei essa parte da matéria que eu falei realmente e repito que eu acho assim, as pessoas ricas no Brasil, elas estão dispostas a negociar várias coisas já, como assim, os ricos que pensam um pouco, né? Os ricos mais legais, vamos dizer assim, porque tem uma gente bem esquisita. Mas fora essas pessoas muito estranhas, tem um povo que começa a atinar e a pensar que, poxa vida, não dá para você ser milionário num país de miseráveis. Que não, essa conta não vai fechar, não vai dar certo. Porque você vai ter que viver essa segurança eterna, preso nos seus prédios e muros e carros blindados. E ao mesmo tempo, a gente sempre se encontra. E aí você vai ter filho, você não sabe onde que seu filho vai, seu filho pode encontrar o menino do morro na esquina. Enfim, não dá certo. Essa sociedade nunca deu certo e não vai dar se continuar assim. Então, eu acho que essas pessoas ricas no Brasil começam a pensar um pouco mais no outro e o que elas podem fazer para melhorar e para ajudar a gente sair desse buraco de desigualdade tão grande. Mas tem uma coisa que eles não abrem mão, que é muito difícil mesmo. Tipo assim, parece que veio no DNA de gerações passadas, que é a relação com o trabalhador doméstico, essa necessidade quase que vital de ter uma empregada, de ter um empregado, de ter uma babá, de ter
alguém que dirige o carro ou que manobra o carro, essa sensação, sabe? Que eu já vi, eu observo muito, né, Agnes? Eu não paro de ver isso, porque são coisas que me atravessam, porque eu me interesso pelo comportamento do ser humano e porque eu fiz esse trabalho também, a partir do momento que eu Uhum. criei essa performance que questiona não o trabalho, mas a condição do trabalho, né? Em que condições as pessoas, os trabalhadores domésticos trabalham? Eu estava numa discussão aqui em casa com meu namorado outro dia, e aí eu falei, acho que eu vou contratar uma empregada doméstica. Faz anos que eu não contrato, porque eu fico pensando que se eu for contratar, eu tenho que pagar uma diária justa. E esse é o ponto do trabalho, entendeu? Eu não sou contra, não acho que tem que acabar, eu não tenho essa resposta, mas eu tenho certeza absoluta que as pessoas que trabalham como trabalhadores domésticos, elas precisam ter uma condição de trabalho melhor. E uma Uhum. das coisas que dá uma segurança para gente é a remuneração, é o salário. É o salário, a quantidade de horas que se trabalha, né? Qual é a sua mobilidade, como é que você faz para sair da sua casa para o seu trabalho. Eu acho que tudo isso a gente tem que ficar falando sem parar, porque as pessoas são muito viciadas, elas não conseguem limpar. Elas falam, ah, até queria, mas eu não sei. Assim, não sabe pegar uma vassoura e varrer um chão. Não existe, não sei. Existe que o trabalhador doméstico vem da linhagem do escravo, né? E aí, antes, esse trabalho era feito por pessoas escravizadas, negros que foram escravizados, e faziam isso não só assim, não ganhar nada, mas embaixo de muito açoite, Uhum. né? E maus tratos. E aí a gente migrou, graças a muita luta, a gente migrou para uma situação de liberdade, em alguns termos, mas tem uma condição social ainda que as pessoas negras e as pessoas mais pobres no Brasil ainda estão muito amarradas, porque elas não têm mobilidade nenhuma na vida, ganham muito pouco, vivem em condições muito precárias, né, sem saneamento básico. A gente falou da educação, é isso. E Sem até educação hoje de a gente também não qualidade, vê. Desculpa te interromper, não mas até imagina. hoje também a gente não vê melhora, né? Não vê Não melhora. tem, não vê ação. A É ação muito passa para mim complicado. por isso, assim. Então, o que que eu posso fazer além de tentar ter um comportamento, né, que combina com o que eu penso e falo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida de rede social, na minha vida pública, uns trabalhos que eu vou fazer, eu sinto que eu tenho um pouco esse, não é esse dever, não, é esse desejo mesmo, porque eu quero que a gente viva numa sociedade mais justa, sabe? Por exemplo, eu falei pro meu namorado que eu achava que justo seria uma diária de R$ 300. Aí ele fez as contas e falou: Nossa, mas R$ 300 dá R$ 9.000 por mês, é muito. Eu falei: É muito? Não é muito. É um justo, é o mínimo. Uma pessoa que trabalha todos os dias, 8 horas por dia, limpando sem parar uma casa, no dia seguinte ela cai em outra, limpa sem parar. Cara, é isso, é uma vida legal que ela vai poder, ou ele vai poder, colocar o filho no inglês, ter um Uhum. carro, de repente, ou pegar um Uber, comer coisas melhores, ir ao médico. Essa população, a grande parte dessa população, eu falo de experiência própria, da minha própria vida, da minha família, das pessoas próximas. Cara, você não consegue fazer um hemograma completo. Você vai no médico, o médico fala, ah, você tem que fazer um ultrassom, um transvaginal, você vai marcar no posto, são 7 meses, às vezes um ano. Entendeu? Se a Caramba. pessoa tem um salário legal ou mais justo, ela vai poder ou pagar Na um plano hora. de saúde, vai fazer o exame, cara. Você vê a maior parte da população que morreu de Covid, gente negra e pobre, porque já tinha muita complicação de saúde, coisas básicas, coisas que se Uhum. você cuida ali, se você vai ao médico regularmente, você consegue dar conta. Então, assim, para mim só acarreta, assim, só vai somando, sabe? A desigualdade. Eu fiz a babá por isso. Eu fico lá no carrinho de bebê, que é um carrinho gigante, cor-de-rosa, chiclete, vestida de babá, sentada lá com o meu celular, com a minha cerveja, às vezes eu fumo um cigarro, eu faço o que eu quiser, durmo. E o povo fica muito indignado quando eu fumo um cigarro, por exemplo. Nossa, é a pior coisa que eu Eu posso alguém quer imaginar. fazer. Porque assim, eu tô praticamente assim, maculando uma imagem muito sagrada, que é a da babá.
que cuida da criança. E só para terminar, porque eu tive esse insight ontem, eu queria dividir com vocês, que é assim, eu não sei com quem eu estava conversando, numa entrevista também, que falou do técnico de enfermagem, né? E da força dessas profissionais. E a maior parte da população de técnicas de enfermagem auxiliares no Brasil são mulheres negras. É um lugar que as mulheres que não vão fazer faxina, não vão fazer ser babá, acabam indo e foram, Uhum, né? Ou ser auxiliar ou ser técnica. Mas pouquíssimas médicas uhum. negras. E quem faz o trabalho de cuidar de fato do paciente, eu falo porque eu fiz técnico em enfermagem, fiz muitos estágios, são as auxiliares e técnicas, que ficam com um trabalho mais pesado mesmo, que é limpar cocô, limpar xixi, cuidar das escaras, botar a pessoa para respirar, entubar, desentubar. É pesado o trabalho. Aí eu fiquei Uhum. pirando nisso, sabe, Agnes? Porque eu fico pensando que, assim, há muitos anos, as mulheres negras, sobretudo as mulheres negras, estão sendo responsáveis por cuidar e cuidar e cuidar e cuidar e cuidar dessa população branca, entende? E isso não é justo. Entendo. E quem cuida delas? Então a babá é para fazer essa pergunta, assim, sabe? Essa pergunta. Já foi nas Cataratas do Iguaçu? O que que você mais gosta de fazer? Qual o seu perfume favorito? Entende? De prazer, de descanso. Todo mundo merece. Então eu fiz esse Todo trabalho mundo e é ele humano. reverbera. Todo Ele mundo. reverbera muito, porque eu acho que todo mundo é humano, todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece um bom dia de descanso, um bom passeio, sabe? Cuidar de seus filhos, ficar sem fazer nada em casa também. O tanto que essa gente trabalha, sabe? Eu não Nossa, concordo. é muito complicado. Ó, o Marcos Castro mandou uma pergunta para você. Você acredita que a PEC das domésticas aprovada há algum tempo melhorou a qualidade da realidade das trabalhadoras ou você acredita que ainda há muita ilegalidade? Não, eu tenho certeza absoluta que mudou, né? Esse é um projeto que foi aprovado na gestão da Dilma, mas que começou na gestão do Lula, e é um projeto Uhum. da deputada Benedita da Silva, ela que começou e arrasou. E eu tenho certeza, assim, na minha opinião, né? Uma coisa que eu tô falando bem pessoal agora, essa nossa disputa que virou nós contra eles, petralhas e bolsomínios, um contra o outro. Eu acho que tudo isso começa um pouco no momento que essa PEC foi aprovada. Porque essa PEC fez um reboliço na vida das pessoas ricas. Eu não sei se vocês Uhum. lembram, se você lembra, mas tem uma capa da Veja muito emblemática, que eu tenho eu tenho até um print dessa capa, queria ter a revista em si, que é uma capa que tem lá as mulheres ricas, as madames, falando que agora não dá mais, que agora ficou impraticável. Cara, Ai, não ai. mudou nada na vida dessas mulheres. Quer dizer, mudou um pouquinho, que aí ao invés de só pagar aquela diária mínima, elas tiveram que começar a pagar o FGTS. Muito bom ele ter lembrado dessa PEC, porque essa PEC colocou os trabalhadores domésticos no nível, no patamar de todos os outros trabalhadores, ou seja, era a única categoria que não tinha os direitos trabalhistas garantidos por lei. Então não tinha Absurdo, né? FGTS, não tinha férias, não tinha 13º, não poderia se aposentar por tempo de trabalho, como se essa pessoa não existisse, né, no nível das leis que regem o trabalho. Então essa PEC mudou muito, porque daí agora é isso. Se você contrata lá uma pessoa para trabalhar na sua casa, ela vem mais que 2 dias por semana, já enquadra numa funcionária mensalista. Se você tem uma funcionária mensalista, você tem que recolher todos os impostos que o governo determina e, no final das contas, contribuir com o INSS dela, para que quando ela ou complete tantos anos de trabalho ou de contribuição, ela possa se aposentar. E Com ficar em certeza. paz, né? E ficar em paz. Agora, claro, tem muita ilegalidade ainda. E como a população de empregadas domésticas é uma população muito carente, aí a patroa chega com aquele jeitinho, né? Faz aquela linha fofa, do tipo, é melhor para você, eu pago por fora, eu não assino a sua carteira, não, porque se ela assina a carteira, ela tem que, né, fazer as contribuições devidas da parte dela e também tem os nossos descontos em folha, né? Quem é Uhum. registrado. E aí acaba que a pessoa, às vezes, para não ser descontado,
essa pequena parte, mas que faz diferença para muitas famílias, aceita ou não tem muita noção dos próprios direitos. Tem muita ilegalidade, muita ainda. E eu acho que é essa população que a gente mais precisa chegar junto, né? Quem tem, quem pode, quem tem esse espaço de fala. Por isso que eu acho que esse trabalho, ele é muito importante, assim. Eu acredito muito, muito mesmo, sabe? Quero fazer Ana, logo mais, Sababá quer passear, quando puder sair na rua, assim. ai, tô doida Fazer pra conferir. um dia de passeio. Ai, ia ser muito legal, né? Ana, atualmente aqui no Brasil e no mundo, a gente está vendo que pela internet a gente está vendo muita proliferação de atos racistas, né? Não só aqui no Sim. Brasil, como principalmente nos Estados Unidos, mas também não só nos Estados Unidos, como em grandes partes do mundo. Por que você acha que essa onda crescente de atitudes racistas, falas racistas, estão ganhando força e visibilidade agora, nesse momento? Eu acho que tem a ver com os governos, né? Assim, a Uhum, gente tem um governo de ultradireita ou mesmo fascista no Brasil, e a gente tem um parecido nos Estados Unidos, eu digo no mundo, mas quem tem mesmo são os americanos, infelizmente, mas a gente também está ali páreo a páreo, que são governos que não têm a menor decência e não têm a menor timidez, e não tem nem preocupação com a gravidade no sentido de ser um crime, né? Então, se você tem um presidente que compara uma pessoa negra, o peso de uma pessoa negra com uma arroba de boi, se você tem um presidente que fala que preferia ter um filho morto do que ter um filho gay, complicado. você dá para a população, né, desse país que tem esse governo ou esse presidente ou essa presidente direito de sentir falar, cara, esse cara me representa. Eu também penso essas coisas porque eu também não acho que esses racistas eles apareceram agora, só Eu agora também que eles acho. ficaram racistas. Acho que eles sempre foram racistas. Só que eles estavam vivendo num mundo, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos também, a gente teve 2 mandatos do Barack Obama, né? Uhum, Um homem negro que pautou muito a luta contra o racismo. Então, assim, não tinha situação para uhum. essa gente sair do bueiro, porque se eles saíssem, eles seriam presos, Massacrados. massacrados, né? E a gente estava construindo isso também na nossa sociedade. Então, não estava fácil. Você não ia jantar num restaurante e a pessoa falava, ah, essa neguinha, essa pretinha, eu não sei o que, essa preta fedida, esse macaco. Não, se fizesse, ia preso, Uhum. né? Porque racismo é crime, não é uma questão assim, ah, o que que você acha do racismo? Cara, não acho nem desacho. Racismo é É crime crime. e você pode ser preso, você pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia sem fiança. Então, a partir do momento que um ato, uma prática é considerado um crime, a gente não discute mais, entendeu? A gente só vai discutir na justiça se isso acontecer. Mas como tem uma onda muito crescente, né, de governos de ultradireita no mundo agora, não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas tá rolando na Europa, tá rolando em Pois é. África. Aí você vê que quem pensa parecido, quem suporta esse tipo de governo, vem também e respaldados, né? Porque daí você tem o respaldo da polícia, você tem o respaldo do Estado, é, as coisas vão passando. E quem mais sofre é a população, que no caso agora da nossa conversa são os negros. Mas você vê que rolou nos Estados Unidos, né, ao mesmo tempo, assim, uma volta e uma revanche e um ataque de tudo, eu acho, de excesso de muitos e muitos séculos da Uhum. população negra americana dizendo basta. Essa onda de protesto que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente como você falou, a forma como eles estão reagindo é um chega, é um basta, porque ninguém aguenta mais. E mesmo a construção da liberdade, né, das pessoas que foram escravizadas, dos negros que também foram sequestrados em África e foram levados para os Estados Unidos. É muito diferente da nossa no Brasil, né? Uhum, O tipo de situação que eles viveram para conseguir a liberdade, para serem homens e mulheres livres, e o uhum. tempo também que durou a escravidão nos Estados Unidos foi menor do que no Brasil, né? O Brasil é o último país, acho que só tem um depois do Brasil, que é por aqui, que eu esqueci o nome, não sei se é Guiana, mas é um país aqui pertinho da gente. Mas assim, praticamente o último em proporção, porque vieram muitos escravos para o Brasil, né? Quer dizer, muitos negros escravizados, porque eu acho que também é importante a gente mudar não só a nomenclatura, mas o que significa na cabeça, porque parece que
As pessoas eram escravas em África e seguiram escravos para o Brasil ou para os Muito Estados pelo Unidos. contrário. E as pessoas não eram, as pessoas eram livres, reis e rainhas com suas vidas, suas famílias, foram sequestrados e escravizados. Então, acho que é Uhum. importante falar certinho, porque isso muda também na nossa cabeça, né? A construção de que o povo que veio antes da gente, os nossos ancestrais, eram pessoas livres, pessoas completamente plenas, inteligentes, capazes, que viveram um massacre. Então, quando a gente acaba sendo praticamente o último país a abolir a escravidão num esquema muito já esquemão do Brasil, a princesa Isabel não foi essa fofa que a história Uhum. conta. Ela não. Então agora eu decidi, vou assinar a Lei Áurea. Não, entende? Muita luta e muito acordo. Né? E aí eu acho que a gente também cresce e sai da escravidão, a população negra, sem nenhum respaldo de novo. Nos Estados Unidos, eles conseguiram. Eles ganhavam um pouquinho de dinheiro para recomeçar a vida, ou um pedaço de terra, ou com esse dinheiro eles compravam uma terra. A gente saiu no 0 a 0. Então, de Não teve repente, ajuda você nenhuma. teve muitos negros que preferiam voltar até para as fazendas, para os engenhos, porque tinha pelo menos onde dormir, o que comer. Né? A gente foi jogado à própria sorte. E aí a gente também constrói uma população com um comportamento bastante subserviente, né? Que aceita muito, deixa passar muito, porque se a gente fosse uma população mais ativa nesse sentido, se a nossa construção tivesse sido mais essa, eu não sei, eu acho que a gente não estava exatamente nesse lugar que a gente está, sabe? Porque igual aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd, a gente vê aqui no Brasil praticamente todo dia, né? A gente teve na pandemia, né? A Pois polícia é. invade, a ação da polícia, enfim. Mas para... É. Vai, Agnes, quer falar alguma Não, coisa? não, não. Não, porque eu acho que também, assim, não dá pra gente cair no pessimismo, no baixo astral e falar, acabou, então não tem jeito, é isso mesmo. Acho que não. Acho que é difícil e vai seguir sendo difícil ainda por muito tempo, mas eu também acredito muito na nossa força, na nossa inteligência, digo, nossa, assim, da população negra brasileira, né? Os pretos e pardos que sustentam esse país, sustentam a base Uhum. desse país. E também uma população que, cara, do mesmo jeito que tem marcas de dor e de um passado difícil de ter sido escravizados, também tem muita força de alegria, de renovação, de força física mesmo, de tônus, de inteligência emocional, de sabedoria da terra, Riqueza sabe? cultural. Riqueza cultural, dança. Então, eu acho que a gente tem que focar nessas coisas e se unir enquanto população e povo. Eu vi um vídeo do Quebrando Tabu ontem, que é uma mulher, não sei se você viu esse vídeo. Cara, eu quero fazer, eu quero pedir o direito a ela de fazer essa fala, porque ela tá ali falando sobre legalizar a maconha. E ela fala muita coisa, ela não fala só disso, não, mas uma fala muito forte dela que ficou, ela falou: os nossos filhos vivem para vender droga, matam para vender droga, são presos por causa da droga, e a gente não consegue pagar um advogado com a droga, porque não sobra o dinheiro pra gente. E os nossos filhos estão aí. E ela tem uma noção, Agnes, dos direitos, e ela dá uma aula de direito para as mães, né, dos presos. Eu acho que a gente precisa exatamente disso, assim, desse tipo de movimento social em que a gente fique mais forte no grupo. Porque vai eu sozinha lá, não vai rolar, entendeu? Mas junta 1.000, Pois é. 200, né? Eu acho que é por aí um pouco que a gente precisa se mover nessa sociedade. E lutar sem parar contra o racismo. O que a gente sofre, a gente mesmo, e o que a gente vê o outro sofrer. Acho que tem que denunciar, tem que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Não pode. É seguido no shopping, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, faz online, processa. Não pode Porque deixar. realmente só assim que só escancarando cada vez mais, reivindicando pelos nossos direitos, os nossos direitos de se mover, de fazer alguma coisa, é que realmente a gente pode buscar algum tipo de diferença. Com certeza. É muito importante. Ana,
A gente está aqui nos nossos 5 minutinhos finais, Ah, eu amei! infelizmente. Eu Eu amei, acho que é também. a live que eu mais amei até agora. Ai, que bom. Queria continuar aqui rendendo o nosso papo, mas antes da gente terminar, eu queria só fazer uma perguntinha para você rápida. Eu Tá. queria saber se você já passou por uma situação que você realmente notou que estavam sendo preconceituosos com você. Ah, eu vivi uma situação, assim, uma bem específica uma vez, num restaurante aqui no Leblon, e foi difícil lidar, porque eu demorei para entender, e você fala, né, será? Mas tá um pouco diferente do entorno, né? Sabe quando você vai percebendo assim? Mas eu tenho a pele clara, né, Agnes? Isso também, de alguma forma, já me coloca numa situação mais favorável, né? Uhum. Então, quando eu percebo um, um excesso ou um tratamento diferente, é quando eu tô mais com cara de pobre, assim, mais se eu tô bem arrumada, se eu tô Passa chique. batido, né? E depois batida exatamente não, assim, tem uns olhares, né? Tem uns, principalmente quando eu estou em ambientes assim caros, ou Uhum. restaurante, ou uma loja, ou entre alguns amigos. Uhum. Então, tem uma coisa hoje em dia que acontece que algumas pessoas me reconhecem pelos trabalhos, né? Não é que eu não consigo andar na rua, longe disso. Mas tem muita gente que olha, às vezes não acredita que ou reconhece mesmo. Então, eu sinto que tem uma diferença a partir daí. Mas às vezes que eu estive mais jogada assim, tipo, vou ali de chinelo Havaianas e de qualquer jeito, o cabelinho meio preso, meio saindo uns fiapos aqui na frente, sabe assim? Foram situações bem desagradáveis. Eu vivi uma situação muito desagradável numa loja bem grande de Ana, franquias. você, Oi. rapidinho, que te interrompendo. Você acha que, por exemplo, quando você está com seu cabelo trançado, ou quando você está com seu cabelo afro, você sente uma diferença? Eu sinto, acho que toda vez que meu cabelo tá afro, eu tô mais afro. Então, quando eu tô mais afro, pra quem é racista, né, Incomoda tem esse mais. olhar do tipo, o que que você tá fazendo aqui, meio que? Como que você tá aqui, entendeu? E aí tem uma coisa também muito louca que eu acho que tem a ver com o machismo e com uma heterossexualidade tóxica, que é o cabelão também, né? Os homens amam, e homens e mulheres, eu já não sei mais nem dizer até que ponto a gente está junto nessa, porque é uma sociedade feita por todo mundo. Mas tem uma coisa do tesão, tem uma coisa da beleza, do cabelo comprido, do cabelo que joga. Então, acho que isso também, de alguma forma, vai ajudando as relações ficarem mais legais, entre aspas. Então, assim, eu nunca tinha colocado trança, só quando eu era pequenininha, minha mãe fez um canecalão em mim uma vez, mas depois de grande não. E é impressionante, assim, tipo, parece que eu tô mais mulher, o que as pessoas me veem como se eu fosse mais mulher e mais bonita. Também eu aproveito, né? Eu fico jogando meu cabelo. Ai, eu também acho que eu fico super poderosa de tranças. É muito legal, eu amei. Mas o que eu falo para você, Agnes, diz que eu fico pensando assim, eu tenho bastante ferramenta hoje em dia. Então, na primeiríssima situação que eu percebo uma coisa esquisita, eu já faço um escândalo mesmo, Tá para deixar certa. aquela pessoa bem constrangida. É, tá certo. E não tenho medo, todos os meus amigos, a minha família que me conhece sabe, entendeu? Eu não deixo, não passa batido comigo. E se eu vejo também uma situação comigo perto, a pessoa também vai passar bastante vergonha. Agora eu fico me perguntando, e quem não tem esses recursos, né? Quem não tem ou Pois essa é. coragem ou essa sabedoria naquele momento, porque também o racismo, o assédio, às vezes você demora para conseguir Para reagir. associar, né? É, Você vai para sua exatamente. casa, você fala, gente, foi isso que aconteceu, entendeu? É Ai, Ana. complexo. Ai, eu, Ai, que pena. infelizmente, eu vou ter que desligar. Porque eu acho que daqui a pouco já vão cortar, gente. Eu só queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Eu realmente amei a nossa conversa. Também. São perguntas e papos que a gente sempre tem que estar falando sobre isso, realmente, sempre tem que estar batendo o martelo. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite, de falar sobre isso. E espero que podemos nos reencontrar,
Quem sabe? Com certeza, Agnes, eu tô aqui. Se você quiser fazer outra live com outro tema, e também quero ser sua amiga na vida real quando tudo passar. Ah, tá Quero que bom. você venha aqui na minha Vou te seguir casa. no Insta. Eu adorei, viu? Ai, Muito muito gostoso esse obrigada. papo, muito bom. Bom fim de semana para você, para todo mundo que Ai, tá eu com a digo gente. mesmo. Parabéns, muito linda a live. Adorei. Obrigada. Beijo, Ana. Beijo, gente. Beijo, Agnes. Tchau. Até. Tchau.